Membros dos órgãos de administração das diferentes instituições aqui representadas, digníssimos oradores e convidados, minhas senhoras e meus senhores, bom dia. É com muita honra e satisfação que procedo à abertura deste evento de apresentação do relatório de avaliação mútua e as suas recomendações. Os crimes de branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa constituem fontes de risco de natureza diversa para a estabilidade e integridade do sistema financeiro e a segurança interna do país, com impactos danosos para o ambiente de negócios, assim como para o crescimento e desenvolvimento econômico, social, inclusivo, sustentável da economia angolana. O Executivo angolano está profundamente comprometido em prevenir e combater o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa. Compromisso este demonstrado com a nossa adesão ao Grupo de Combate ao Branqueamento de Capitais para a África Austral e Oriental, ESAMALAG, e nos esforços empreendidos de forma contínua para a adequação das leis, regulamentos nacionais às recomendações do GAFI, nomeadamente o Grupo de Ação Financeira Internacional contra o Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e a Proliferação de Armas de Destruição em Massa, das quais destacamos a criação em 2011 da Unidade de Informação Financeira, por via de Decreto Presidencial 35/11, de 11 de fevereiro, com a finalidade de prevenir, analisar as operações suspeitas de branqueamento de capitais e de vantagens de proveniência ilícita de financiamento do terrorismo, através da recolha, análise e disseminação de informação respeitante a esta matéria. A atualização do quadro normativo, mais adequado às exigências do GAFI, com a aprovação da Lei nº 5/20, de 27 de janeiro, Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, do Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, e a Lei 14/21, de 19 de maio, Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras. Reitera-se o compromisso do Executivo com o apoio e encorajamento aos reguladores do sistema financeiro, aos órgãos de aplicação da lei, na adoção de mecanismos legais e operacionais visando a prevenção, identificação e punição de crimes de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, com o objetivo final de modo geral, aumentarmos cada vez mais a confiança e a atratividade do país e, em particular, edificar um sistema financeiro íntegro, estável, resiliente e atrativo, digno da confiança de todos os agentes que neles participam, promovendo deste modo um crescimento e desenvolvimento econômico e social mais inclusivo. Minhas senhoras e meus senhores, conforme é do vosso conhecimento, Angola encontra-se no processo de avaliação nacional de risco e, na sequência das reuniões realizadas entre diversas instituições do país, incluindo-vos, e o GAFI, foi concluída a avaliação preliminar e publicado em junho deste ano o relatório de avaliação nacional de risco, cujos principais resultados a nível da conformidade técnica e eficácia serão aqui apresentados, bem como as principais recomendações. Contamos com o vosso apoio para as acomodar. Com a publicação deste relatório, Angola entra para uma fase de observação que ocorrerá até junho de 2024, sendo que neste período deveremos todos trabalhar para implementar as recomendações que serão aqui hoje apresentadas, visando a obtenção do melhor resultado possível, sendo que, do contrário, teremos consequências similares às verificadas em 2010, quando fomos incluídos à lista cinzenta, e acredito que ninguém quer voltar para esta lista. Esta sessão não tem um caráter meramente informativo, mas visa apelar à necessidade de trabalharmos juntos e criar-se, cada um a seu nível, autoridades competentes e entidades sujeitas, estratégias para ultrapassar as limitações que serão aqui apresentadas, em prol de um sistema financeiro mais transparente, resiliente, confiável e com as ferramentas necessárias para o combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. Caríssimos, estamos em fase derradeira.
Portanto, são todos aqui hoje chamados a arregaçar as mangas e a cooperar da melhor maneira para o melhor resultado para o país, quer a nível da conformidade técnica, quer da eficácia. Com estas notas, declaro aberto o workshop da apresentação do relatório de avaliação mútua de Angola e as suas recomendações. Muito obrigada a todos. Juntos somos mais fortes. Obrigada. Obrigada, doutora Ludmila Dange, pelas notas de boas-vindas proferidas. Vamos iniciar então os trabalhos. A primeira apresentação do dia será a apresentação geral do relatório de avaliação mútua e respectivas recomendações. A apresentação será feita por Jacira Van Dunen, do Departamento de Análise e Estratégia da UIF. Por favor. Excelentíssima Presidente do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Capitais em Exercício, doutora Ludmila dos Santos Dange, Excelentíssima Membro do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Capitais, doutora Nádia Pinto, Sua Excelência Diretor da Unidade de Informação Financeira, doutor Gilberto Moma Capeça, distintos diretores da CMC, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. Chamo-me Jacira Calheiros Van Dunen, estou aqui em representação da Unidade de Informação Financeira e nesta manhã vamos então fazer uma abordagem relativamente ao relatório da avaliação mútua de Angola e as respectivas recomendações. Trago aqui os seguintes tópicos. Vamos falar sobre o que é avaliação mútua, as partes da avaliação mútua, as fases da avaliação mútua. Vamos falar das questões chaves que foram identificadas no relatório da avaliação mútua de Angola. Vamos também aqui apresentar o resultado da avaliação mútua de Angola. Vamos também falar do plano de ação nacional. E vamos falar, por último, das recomendações do relatório. Bom, o que é então avaliação mútua? A avaliação mútua é o processo que conduz à verificação do cumprimento das recomendações do GAF no combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, proliferação de armas e destruição em massa de um país. É um exercício que é efetuado pelo país por meio do nível de conformidade das 40 recomendações previstas pelo GAF e é avaliado por especialistas de outros membros, de outros países membros. Especialistas esses, então, do ESA-Malag. O ESA-Malag é um organismo regional que subscreve normas globais para combater o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo, o financiamento à proliferação. Bom, é composto por 20 membros, nomeadamente Angola, África do Sul, Botsuana, Eritreia, Eswatini, Etiópia, Quênia, Lesoto, Madagascar, Malawi, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Ruanda,
Seychelles, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue. De igual modo, também inclui observadores regionais e internacionais, como da FATF, do FMI, do Reino Unido, dos Estados Unidos, Banco Mundial, das Nações Unidas, entre outros. Os principais objetivos deste grupo são adotar e implementar as 40 recomendações do FATF e aplicar as medidas de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo a todos os crimes graves. A avaliação mútua está dividida em duas partes. A primeira parte é a conformidade técnica. A conformidade técnica vem responder o quadro legal de um país, de uma jurisdição, aquilo que são as leis, os regulamentos, aplicáveis às autoridades competentes, tendo em conta as 40 recomendações do GAF para combater o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e a proliferação de armas. Temos então a segunda fase, que é a fase da eficácia. A segunda parte, que é a eficácia. A eficácia vem verificar o nível, então, de cumprimento deste quadro jurídico, das leis, dos procedimentos, dos regulamentos, até que ponto o país está a implementar o quadro jurídico e quais são os resultados que este quadro jurídico está a trazer para o país para, de certa maneira, permitir que o país tenha um sistema sólido, robusto, em matérias de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas. Bom, temos aqui as fases da avaliação mútua de Angola, em que o país viveu. Tivemos uma primeira fase que consideramos a fase de recolha de dados, onde no dia 18 de outubro de 2021, o ESA-Malag partilhou o primeiro questionário e deu-se início à avaliação mútua. Questionário este que foi o questionário relativamente à conformidade técnica. No dia 18 de janeiro foi remetido o questionário da eficácia, pelo ESA-Malag também, e depois temos uma segunda fase, que é a fase em loco, onde os avaliadores deslocaram-se cá, vieram cá ao nosso país, para aferir, para fazer entrevistas a cada instituição, as instituições que fazem parte do nosso sistema. Então, tivemos de 27 de junho a 14 de julho de 2022, a primeira visita dos avaliadores do ESA-Malag. Depois tivemos ainda a segunda visita, que foi de 30 de janeiro a 7 de fevereiro. Essa visita é chamada o face-to-face, é uma visita de conformação dos factos. E depois tivemos a discussão do relatório, a terceira fase, no dia 30 e 31 de março, onde Angola defendeu o seu relatório em plenária na Tanzânia. Depois tivemos então a fase da publicação do relatório. Esse relatório foi já publicado pelo GAF e pelo ESA-Malag no dia 17 de junho de 2023. E agora não está aí, mas nós estamos numa quinta fase, que é o período de observação. Este período de observação começa a contar desde junho de 2023 e vai até junho de 2024. Bom, trago aqui algumas questões chaves no relatório de Angola. Importa referir que essas questões chaves foram definidas pelos grupos de avaliadores e são questões que fazem parte do nosso relatório. A primeira questão diz o seguinte, que Angola identificou os seus riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. As autoridades competentes introduziram medidas legais, institucionais necessárias para reforçar o combate e a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, mas, no entanto, não solidificou o sistema de prevenção do mau uso, a utilização indevida das organizações não governamentais, ou seja, das ONGs, para o efeito de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
O segundo ponto é que há uma compreensão por parte de Angola e identificação consistente de crimes graves frequentemente cometidos de acordo com a avaliação nacional do país e as avaliações setoriais de risco, mas, no entanto, ainda não existe, por parte das entidades competentes, um entendimento dos riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no contexto dos crimes que são potenciais geradores de fundos resultantes de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. O que aqui o avaliador quer passar é o seguinte: até algum ponto Angola identificou crimes como corrupção, peculato, tráfico de drogas, fraudes fiscais, mas relativamente ao branqueamento de capitais, classificar um branqueamento, por exemplo, autônomo, classificar um branqueamento, por exemplo, por terceiros, não identificaram isso no nosso país. Então, esta é a menção que os avaliadores queriam aqui explicar. O terceiro ponto, os avaliadores dizem o seguinte: a compreensão sobre os riscos de financiamento ao terrorismo varia entre as autoridades angolanas. Apesar dos serviços de inteligência, o CIA, o SINCE e a UIF, apresentarem melhor entendimento, porém, as entidades supervisoras das atividades profissionais e não financeiras designadas demonstram um entendimento limitado sobre os riscos de financiamento do terrorismo. O que acontece aqui é o seguinte: foi detectado que o financiamento ao terrorismo, nem todas as autoridades têm esse conhecimento. E fazem aqui uma observação que apenas os serviços de inteligência é que dominam, mas não entendem e frisam, mais uma vez, que as nossas atividades e profissões não financeiras designadas, advogados, contabilistas, entre outros, demonstraram um entendimento muito limitado relativamente ao risco do financiamento ao terrorismo. Continuando, também falou-se no quarto ponto aqui, o quadro jurídico institucional em vigor em Angola sobre a cooperação e troca de informação com os homólogos estrangeiros em matéria de assistência judiciária mútua é robusto quanto à extradição e outras formas de cooperação internacional. Mas, no entanto, a eficácia da cooperação é dificultada pela falta de um sistema eficaz de gestão de casos e de mecanismos de prioridade que permitem um acompanhamento eficaz dos casos com base no perfil do risco das jurisdições. Ou seja, o que o avaliador aqui queria explicar é que realmente Angola tem um sistema robusto relativamente à assistência judiciária mútua, mas há uma dificuldade em responder esses pedidos. Por quê? Porque Angola não tem um sistema de gestão onde consegue detectar que esses pedidos devem ser respondidos por prioridades de urgência e também olhando por perfil do risco de jurisdição. Okay? Um outro ponto, aqui também menciona-se que a aplicação de uma abordagem baseada no risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo no âmbito da supervisão ainda se encontra numa fase embrionária para os supervisores financeiros. E já os supervisores não financeiros, estes ainda nem sequer adotaram uma abordagem baseada no risco no exercício da supervisão. Ou seja, os supervisores financeiros neste momento estão numa fase embrionária, segundo os avaliadores, e já os supervisores não financeiros ainda não adotaram a supervisão baseada no risco. O sexto ponto, embora os supervisores financeiros apliquem sanções administrativas e sanções corretivas em certa medida, tem havido um impacto limitado no comportamento da conformidade das instituições financeiras, atribuindo sanções proporcionais. Os supervisores não financeiros nem sequer aplicam sanções sempre que são identificadas infrações. Ou seja,
Os financeiros até aplicam, mas ainda se sente aqui um impacto limitado na aplicação de sanções no sistema financeiro no nosso país. E já os não financeiros detectam as infrações e nem sequer aplicam sanções. Continuando, os avaliadores também chegaram à conclusão que não existe um quadro regulatório em Angola sobre as atividades relativas aos serviços de ativos virtuais e os prestadores de serviços de ativos virtuais. Não existe um quadro jurídico legal que preveja a regulamentação dos prestadores de serviços de ativos virtuais e muito menos a identificação e aplicação de sanções contra o exercício ilegal da atividade de prestadores de serviços e ativos virtuais. O oitavo ponto, dizem aqui os avaliadores que os bancos e os valores mobiliários demonstram uma compreensão melhor relativamente às medidas de CDD, Customer Due Diligence, medidas de diligência, e, por sua vez, por demonstrarem um bom conhecimento, comunicam as operações de transações suspeitas ao IF. Já no setor das atividades profissionais não financeiras designadas, demonstrou um baixo nível de compreensão das medidas de Customer Due Diligence e, como consequência, há um número muito limitado e reduzido de comunicações suspeitas nesse setor. Vamos para o 9. Aqui os avaliadores dizem que há uma compreensão limitada no conceito de beneficiário efetivo entre as autoridades competentes, pois as informações resultantes do beneficiário efetivo não são coletadas ou mantidas por todas as autoridades. Por outra, Angola não tem procedimentos para operacionalizar a busca dos beneficiários efetivos, plataformas informáticas. Aqui o que o avaliador quer passar, e foi muito discutido, é que Angola simplesmente recolhe informações básicas. Mas para recolher informações do beneficiário efetivo, Angola deveria ter aí uma plataforma para ir buscar então o beneficiário efetivo. Devia ter uma base de dados com os beneficiários efetivos. E, infelizmente, Angola ainda não tem. Ponto 10. A UIF produz informações financeiras de boa qualidade que têm sido utilizadas frequentemente, rotineiramente, pelos órgãos de aplicação da lei para identificar, investigar, processar as infrações subjacentes com êxito os produtos de crime de corrupção, peculato, fraudes fiscais que são consistentes ao perfil do risco. Por outro lado, a UIF deve desenvolver de uma maneira mais profunda as análises de estratégias e partilhar com os órgãos de aplicação da lei. Ponto número 11. Angola tem, em menor medida, investigados e processados casos de branqueamento de capitais consistentes com o perfil do risco do país. Isto é mais evidente no número de investigações e de processos de branqueamento de capitais relativas à corrupção, fraude fiscal, tráfico de drogas, contrabando de mercadorias, entre outros. O que o avaliador aqui quer passar é que, relativamente aos crimes de branqueamento de capitais, ainda temos com um número muito baixo. Um número muito baixo comparado àquilo que é o nosso risco médio-alto. Então, relativamente a isso, a estes crimes, Angola tem um número baixo. E depois os avaliadores mencionam que os órgãos aplicadores da lei têm uma baixa capacidade de recursos que as impede de prosseguir eficazmente com as investigações de processos de crimes de branqueamento de capitais de acordo ao perfil do risco do país. Outro ponto, as autoridades demonstraram até certo ponto que perseguem o confisco dos produtos da corrupção como objetivo político,
No entanto, não houve demonstração de um objetivo de política semelhante em termos de produtos de outros crimes antecedentes, instrumentos de crimes, bens de valores correspondentes e ativos relacionados a outros crimes e também relacionados ao financiamento do terrorismo. O que os avaliadores aqui querem passar é que, até certa medida, sim, houve confisco no nosso país, mas relativamente a crimes políticos. Mas eles não encontram aí um confisco que derivou de um crime de branqueamento de capitais, um confisco que derivou de um crime de financiamento ao terrorismo. Então, há aqui uma lacuna, segundo eles. Depois, aqui nos últimos pontos, falando um bocadinho do terrorismo, os avaliadores também mencionam que a definição de atividades terroristas de Angola não abrange todas as atividades definidas pelas Nações Unidas, o que pode limitar a capacidade de Angola de investigar e processar crimes de financiamento do terrorismo. Angola não processou nenhum caso de financiamento ao terrorismo durante o período do relatório. O período do relatório é de 2017 a 2021. As investigações iniciais de financiamento ao terrorismo conduzidas pela PGR parecem estar focadas em estabelecer um nível básico de criminalidade em vez de explorar mais evidências possíveis de condutas em financiamento ao terrorismo. Aqui a nossa última chave do relatório, Angola tem um quadro legal inadequado e implementações de sanções financeiras específicas contra o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação. A implementação das leis existentes também está em fase de formação. Além disso, ao contrário dos maiores bancos comerciais, pequenas e médias instituições financeiras e atividades profissionais não financeiras designadas, ainda não implementou-se efetivamente as obrigações de sanções financeiras específicas. Bom, postos estes pontos que os avaliadores constataram no nosso país, os avaliadores apresentaram o resultado da avaliação mútua. Nós temos aqui um quadro onde fala da conformidade técnica. Lembrem-se, colegas, a conformidade técnica relativamente às leis do nosso país, os regulamentos e tudo mais. Neste quadro, que é da conformidade técnica, aí encontra-se as notas das 40 recomendações, onde nós temos 7 conformes, quer dizer que 7 estão em conformidade, não há insuficiências em termos de lei, onde temos 15 que são largamente conformes, as insuficiências são menores, e temos parcialmente conformes, as insuficiências nas leis são moderadas, e depois temos 3 não conformes, que são insuficiências importantes. Depois, relativamente aos resultados imediatos, que é a tabela que está abaixo, o resultado número 1, que é concernente ao risco, políticas e coordenação, o país foi avaliado como baixo. O resultado número 2, que é relativamente à cooperação internacional, o país foi avaliado como baixo. O resultado número 3, que é relativamente aos supervisores, o país foi avaliado como baixo. O resultado número 4, que é relativamente às medidas preventivas, o país foi avaliado como baixo. O resultado número 5, que é a transparência legal, beneficiários efetivos, o país foi avaliado como baixo. Depois vemos o resultado número 6, que é o uso da inteligência financeira, o país foi avaliado como moderado. Depois vemos aqui com o resultado sobre as investigações de branqueamento de capitais, o país foi avaliado também como baixo. Depois vemos aqui o resultado imediato relativamente ao confisco,
o país foi avaliado como moderado. Depois vem o resultado da IONOVO relativamente ao financiamento do terrorismo, investigações ao financiamento do terrorismo, o país foi avaliado como moderado. Depois vem o número 10, que é o financiamento do terrorismo às organizações terroristas, o país foi avaliado como baixo. E, por último, vem o financiamento à proliferação, que o país também foi avaliado como baixo. Bom, aqui o nosso relatório também traz algumas recomendações. Para recomendações essas que devem ser cumpridas por nós, para então mitigarmos aquilo que são as nossas insuficiências e podermos sairmos deste baixo, essa avaliação baixa aos resultados. A primeira recomendação que os avaliadores trazem aqui ao nosso país é de promover a compreensão dos riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo em todas as partes interessadas para informar a implementação da estratégia e políticas ao combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo em uma abordagem baseada no risco. A segunda recomendação é que deve-se iniciar urgentemente o exercício da supervisão baseada nos riscos nos seguintes setores: MASFAM, ANIESA, Instituto Nacional de Habitação, a Direção Nacional de Identificação de Riscos e Notariados. Estes aqui, caríssimos, são as não financeiras e muito delas têm um risco alto, que é a ANIESA, por ser pedras e metais. A habitação também tem um risco alto. Então, é o MASFAM, que ainda não começou a supervisão. Isso deve ser levado a cabo como uma urgência de começarem a supervisão e tudo mais nesses setores. Depois também aqui a necessidade da aprovação da lei sobre o regime jurídico das ONGs e criar o respectivo supervisor, porque infelizmente ainda não temos o supervisor para as ONGs. Então deve-se aqui ver isto com muita urgência. O quarto é identificar, investigar e acusar crimes relacionados com financiamento do terrorismo, bem como aumentar e implementar o dever de diligência feito pelas entidades obrigadas. Ou seja, como vimos nas questões chaves, o país dificilmente faz investigações e identifica crimes relacionados ao financiamento do terrorismo. Então, por isso, deve agora esforçar-se para fazer e também aumentar o cumprimento da diligência em todas as instituições financeiras e não financeiras também. Depois aqui, o quinto, o país deve aumentar a capacidade dos órgãos de aplicação da lei para identificar, investigar, processar crimes de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e infrações subjacentes associadas. Particular ênfase deve ser colocada no reforço da capacidade do Serviço de Investigação Criminal e da Procuradoria-Geral da República, e também na garantia de que as autoridades competentes conduzam investigações paralelas. Foi também, eu não conseguíamos ir em todas as questões chaves, mas uma das questões chaves também é que o país não faz investigação paralela. Por isso aqui é importante que os nossos serviços comecem já a conduzir investigações paralelas, ou seja, tem um caso, chamam o SIC, chamam o IF, Serviços de Inteligência, e juntos façam essa investigação. Não foi demonstrado nenhum caso onde evidenciava essa investigação paralela. Então, isto também é para ser implementado com urgência. Okay. Quinto, garantir que a investigação do financiamento ao terrorismo esteja bem integrada como uma estratégia antiterrorista do país e prosseguir investigações financeiras.
sexto, resolver todas as questões legais apontadas no relatório. Estimados, nós, no nosso relatório, nós temos mais de 300 menções legais. Isto significa que essas 300 menções legais o país deve rever. Dessas 300 menções legais, já se fez um apuramento e são 12 leis que o país deve rever e ir para a Assembleia para aprovação. Então, este ponto, resolver todas as questões legais apontadas no relatório, é de extrema importância, conta mais ou menos a 70%. As questões legais contam muito, é a conformidade técnica. Depois temos aqui também o apelo, uma recomendação dos avaliadores, que o país deve reforçar os orçamentos para as autoridades competentes, orçamentos destinados ao combate de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, para alcançar os resultados desejados. Depois, aqui o último, as entidades de combate e prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo devem implementar um plano de ação nacional para fazer face às deficiências identificadas nos respectivos setores. Este plano de ação nacional, que também vamos aqui abordar, é um plano que já foi aprovado pelo Comitê de Supervisão, foi aprovado pelas autoridades competentes, pelos setores, e neste momento o país já está a implementar. Trago-vos aqui uma fotografia. Por exemplo, vamos começar pelos supervisores financeiros, onde destacam-se o BNA, CMC e ARCEG. Número de insuficiências do BNA são 14, e para mitigar essas insuficiências, o BNA deve implementar 28 ações. Neste momento, estamos na primeira fase, onde o BNA já está a implementar as 21 ações, que tem um período que começou de abril e termina agora em agosto. Depois vamos à segunda fase, que o período de implementação dessas ações é de agosto a novembro, onde o BNA vai implementar 7 ações. Depois vamos para a CMC, que foi detectada 13 insuficiências, e para mitigar essas insuficiências vai implementar 16 ações, nas quais 12 na primeira fase, e aqui 50% já estão a ser implementadas, e 4 na segunda fase. A ARCEG também está com o número de insuficiências de 14 insuficiências. O número total de ações para mitigar essas insuficiências são 17. Na primeira fase vai implementar 12 e na segunda fase vai implementar 5. O total das insuficiências dos supervisores financeiros são 41 e o total das ações são 61. Supervisores não financeiros, na quais constam aqui o Instituto de Supervisão de Jogos, Instituto Nacional da Habitação, o MASFAMO, a ANIESA, a Direção Nacional de Identificação e Registro de Notariados. Estes aqui, o Instituto, o ISJ tem 5 insuficiências, mas para mitigar essas 5, vai implementar 33 ações. Numa primeira fase de abril até julho, 32, e numa segunda fase, que é de agosto a novembro, tem uma ação para implementar. O INH tem 11 insuficiências, número total de ações também 11 para mitigar as mesmas. Numa primeira fase, está a implementar 6 e depois na outra 5. O MASFAMO, 17 insuficiências, total de número de ações também 17. Ações da primeira fase 13, ações da segunda fase 4. A ANIESA, 11 insuficiências, 11 ações, 6 numa primeira fase e 5 numa segunda fase. A Direção Nacional de Identificação de Registros e Notariados, 17 insuficiências, 17 número de ações, e
As ações da primeira fase são 13 e da segunda fase são 4. Um total aqui para os supervisores não financeiros de 61 ações e 61 de insuficiências e número de ações 89. Os órgãos aplicadores da lei, temos aqui destacados a Procuradoria-Geral da República, os Serviços de Investigação Criminal, a Administração-Geral Tributária, os Serviços de Imigração Estrangeira. A Procuradoria-Geral da República tem 17 insuficiências, onde vai implementar 17 ações, 7 na primeira fase, 10 na segunda fase. Número de insuficiências do SIC, 11. Número de ações também 11. Primeira fase, 7. Segunda fase, 4. AGT, número de insuficiências, 7. Número de ações, 7. Primeira fase, 6. Segunda fase, 1. CME, 6 números de insuficiência, 6 ações. Na primeira fase, 5. E na segunda fase, 1. Total para os órgãos aplicadores da lei de insuficiências são 41 insuficiências e 41 ações. O não cumprimento das recomendações, ou a consequência da não resolução dessas insuficiências, contribuirá para que Angola esteja sujeito a integrar o grupo de países com deficiências consideráveis e estratégias. Lista cinzenta. Restrições significativas ao acesso ao financiamento internacional, descredibilização do mercado angolano, do próprio país, vai beliscar a imagem do próprio país, limitação nos mercados internacionais, ser monitorizado pelo o grupo International Corporate Review Group, RCG, durante 2 anos. Durante 2 anos, caríssimos colegas, o país terá que deslocar-se 3 vezes por ano fora do país para ir responder às questões que devem agora ser implementadas, as ações, e se não fazermos bem o trabalho, voltamos. Por exemplo, temos as 300 menções nas leis e só levamos 298. Voltamos, mais 6 meses aqui. Então, esses 2 anos podem ser mais no RCG. Não conformidade de algumas leis e regulamentos angolanos, redução aos acessos às divisas, o aumento de riscos de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo no mercado angolano, possibilidade de outros países ou regiões imporem medidas mais rígidas ou restritas contra as instituições financeiras angolanas. Muito obrigada. Essa foi a apresentação. Sim, senhor. Muito obrigada, colega Jacira Vandunen, do Departamento de Análise e Estratégia da UIF. Está aberto o momento para perguntas e respostas. Por favor, estejam à vontade para colocar questões ou simplesmente apresentar contributos. Estimados, vou só passar a palavra também ao senhor diretor da UIF, diretor-geral da UIF, para também aqui explicar o porquê que o plano de ação está dividido em 2 partes. Senhor diretor, por favor. Bom dia a todos, bom dia, colegas. Eu peço desculpas por pedir a palavra. Era para explicar, nós estamos aqui a acompanhar a apresentação da Jacira e verificamos que ela falava da primeira e segunda fase e nos explicou porque primeira e segunda também não havia necessidade de fazer quando nós desenhamos esta apresentação. Mas nós achamos que uma vez estamos aqui a apresentar o relatório aos colegas e o nosso plano de ação, era importante que também disséssemos porquê da definição dessas 2 fases. Conforme nós acompanhamos, a avaliação mútua tem 2 importantes etapas. A primeira é da conformidade técnica
que é olhar para as leis, normas, regulamentos, políticas, etc. E a segunda tem a ver com a eficácia, que é olhar para o cumprimento dessas normas e regulamentos. E no resultado da nossa avaliação, nós verificamos que existe uma série de normas, de políticas que têm que ser revistas. E na avaliação, temos um ano, como nós vimos, e neste ano temos que desenhar, temos que rever leis e temos que desenhar novas leis, e depois essas leis têm que ser implementadas, que é a eficácia, para depois verificar se essas leis cumprem com aquilo, com o seu objeto de desenho. Então, nós dividimos as duas fases por quê? Que é uma fase que vai até outubro, fim de outubro, princípio de novembro, que é para desenhar essas leis, onde nós vimos quais são aquelas medidas que nós temos que tomar, que depois temos que garantir a sua eficácia. São as normas, as leis e os processos que vamos implementar na primeira fase. E a segunda fase é tudo aquilo que pode ser implementado e não tem um peso tão significativo na avaliação do resultado que nós teremos. Foi por isso que nós definimos estas duas fases. Tudo que tem a ver com leis vai ser visto na primeira fase. Depois vamos ter a implementação, que vai ser a eficácia, para quando chegar a altura, que vai ser em junho de 2024, os avaliadores verificarem se aquelas leis que foram produzidas na primeira fase até outubro produziram os resultados esperados. Era isso. Muito obrigado. Uma vez mais, vamos apelar aqui a abertura, não é, da sessão para perguntas e respostas. Por favor, estejam à vontade para colocar eventuais questões que tiverem. Não havendo questões, vamos dar continuidade ao nosso workshop. A apresentação a seguir é a apresentação sobre as insuficiências detectadas no setor, bem como as recomendações e próximos passos. O preletor será o Dr. Divaldo Silva, diretor do Departamento de Supervisão dos Organismos de Investimento Coletivo da Comissão do Mercado de Capitais. Por favor, a vossa atenção. Bom dia a todos. Vou pedir a vossa paciência enquanto criamos aqui as condições técnicas.
Bom dia uma vez mais. Conforme a Ana referiu, sou o Divaldo Silva e coordeno na Comissão do Mercado de Capitais o Departamento de Supervisão dos Organismos de Investimento Coletivo e Entidades. Gostaria de saudar os presentes em meu nome pessoal e em nome da Comissão do Mercado de Capitais. A nossa apresentação, uma vez que é uma parte do todo, terá alguns conteúdos que já foram aqui referidos pela Jacira e que serão reforçados por nós. Há aqui alguns rostos que me são familiares e que participaram do processo de avaliação mútua do país e o que nós vamos passar aqui é exatamente o resultado deste processo. Como sabem e conforme a Jacira avançou, nós tivemos duas fases, a fase do Technical Compliance, como nós chamamos, que é da conformidade técnica, e a fase da eficácia. E neste processo de avaliação, a quando da visita dos avaliadores ao nosso país, foram feitas entrevistas às entidades do setor financeiro e aos supervisores do setor financeiro. Destas entrevistas, resultou, se podemos assim chamar, uma avaliação às entidades do setor financeiro e aos supervisores do setor financeiro. Basicamente, a apresentação que trago hoje vai correr estes dois aspectos. Trago aqui uma pequena agenda com 4 pontos. Vou saltar a fase do enquadramento, uma vez que a Jacira, entendo eu, já explicou de forma um pouco abrangente, ou melhor, de forma abrangente, o que é o processo todo de avaliação, então não vejo aqui necessidade de repetir o que já foi dito. No que diz respeito ao setor do mercado de valores mobiliários, que nós aqui olhamos como parte do setor financeiro, uma vez que não houve uma avaliação do ponto de vista global, setor a setor, mas uma avaliação mais geral do ponto de vista daquilo que é o sistema financeiro, e a começar por abordar aquelas que foram as principais conclusões do relatório no que diz respeito ao setor financeiro. Conforme a Jacira referiu anteriormente, no geral, as instituições financeiras, e com particular realça aqui para os bancos e as instituições do mercado de valores mobiliários, demonstraram um nível de compreensão e controlos adequados para a mitigação dos riscos do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. O mesmo se aplica em relação à aplicação de procedimentos de diligência relativa aos clientes, seja essa diligência efetuada no momento do estabelecimento da relação de negócio, seja posterior ao momento do estabelecimento da relação do negócio, e também ficou demonstrado pelas instituições financeiras que participaram deste processo que possuem mecanismos de diligência reforçadas adequadas e que fazem uma aplicação das medidas de mitigação de risco no estabelecimento das relações de negócios com entidades que representam maiores fatores de risco. Ainda relativamente às conclusões, também ficou demonstrado o cumprimento adequado da obrigação da conservação dos documentos de identificação e de diligência. Entretanto, apresentaram-se algumas inconsistências no que concerne o procedimento de obtenção de informação para a identificação do beneficiário efetivo. Gostaria de dar nota que esta é uma conclusão transversal a todos os setores do país e cuja solução também só poderá ser encontrada em conjunto. Ainda dando sequência às conclusões, as instituições financeiras implementaram mecanismos de identificação de pessoas politicamente expostas, clientes e transações de risco, apesar de, em muitos casos, as listas internacionais não contemplarem pessoas politicamente expostas locais. E também há aqui uma dificuldade ou desafios do ponto de vista da identificação
das pessoas correlacionadas ou relacionadas com as pessoas politicamente expostas. Se por um lado de alguma forma fácil identificar o ministro, por outro é difícil identificar as pessoas relacionadas com determinado ministro. Quem são os seus filhos, quem são os seus irmãos, quem são os seus primos, quem são aquelas pessoas que no dia a dia lidam com esta pessoa, porque estas pessoas na avaliação de risco também são tidas em conta. E, por fim, assim, do ponto de vista das conclusões para as instituições financeiras, entende-se que os bancos, de um modo geral, implementaram mecanismos de identificação adequados de transações suspeitas e reportaram, no âmbito deste processo de avaliação, a maioria das transações suspeitas dos últimos 5 anos. Do ponto de vista do fornecimento de dados estatísticos, os bancos são as instituições que mais reportaram transações suspeitas. No que diz respeito ao mercado de valores mobiliários, não foram reportadas operações suspeitas por parte das entidades do mercado de valores mobiliários. Conforme referi anteriormente, houve aqui uma separação da avaliação das instituições e da avaliação dos supervisores do sistema financeiro. Na avaliação dos supervisores do sistema financeiro, os avaliadores do Examalag concluíram que estes implementaram mecanismos apropriados de avaliação dos requisitos de entrada e adequação para o exercício das funções no sistema financeiro e que estes mecanismos permitem mitigar os riscos da entrada de criminosos no sistema financeiro. Entretanto, a semelhança do que já venho referindo, também foram aqui identificadas dificuldades permitam o pleonasmo, na identificação dos beneficiários efetivos. Os supervisores do sistema financeiro demonstraram igualmente uma compreensão adequada, tanto a nível nacional como a nível setorial e institucional, do branqueamento de capitais, mas um conhecimento menos desenvolvido a nível do financiamento do terrorismo. Dar nota que é sempre um desafio enorme a nível dos supervisores do sistema financeiro as questões relacionadas com o financiamento do terrorismo. E só poderá ser ultrapassada aqui havendo uma maior cooperação entre os órgãos responsáveis pela investigação destes crimes e os órgãos responsáveis pela supervisão do sistema financeiro nacional. A nível de ferramentas de supervisão, também os avaliadores também concluíram que os supervisores do sistema financeiro possuem ferramentas de supervisão em matérias de branqueamento de capitais, incluindo avaliações de risco de branqueamento de capitais, mas que carecem do reforço de recursos humanos, financeiros e da capacitação de quadros para supervisionar e monitorar as entidades de forma eficaz. Dando sequência, apesar dos supervisores do sistema financeiro procederem a ações corretivas, que é uma das notas também já referidas pela Jacira, e sanções pelo incumprimento das normas de prevenção de branqueamento de capitais, é do entendimento dos avaliadores do Examalag que estas medidas têm sido ineficazes do ponto de vista da dissuasão. Ou seja, as pessoas são punidas, mas esta punição não as impede de voltarem a cometer o mesmo erro, porque se entende que a punição aplicada não é pesada o suficiente para que o incumpridor de determinada norma não volte a incumprir. Por outro lado, entendem os avaliadores que, apesar de existirem atividades de sensibilização e orientação por parte dos supervisores do sistema financeiro às entidades sujeitas, que estas não são suficientes do ponto de vista do volume e mesmo do efeito desejado, uma vez que devem ser realizadas muito mais ações, deve ser divulgada muito mais informação
e disponibilizada a todos, de um modo geral, para a construção, então, seja das suas matrizes de risco, seja dos seus mecanismos internos, no sentido da mitigação destes riscos. E por fim, não é, os supervisores do sistema financeiro, após a conclusão da autoavaliação setorial e nacional de risco, procederam à divulgação dos resultados às entidades sujeitas, bem como de um conjunto de orientações sobre os riscos de branqueamento de capitais. Algumas entidades aqui poderão ter participado, outras não, mas há cerca de um ano atrás ou um ano e meio atrás, a CMC procedeu à apresentação daquilo que é o seu relatório setorial de avaliação de risco em matéria de branqueamento de capitais, um documento que pode ser acedido também na página web da CMC. Estas foram as principais conclusões dos avaliadores e destas conclusões vamos então partilhar aquelas que foram as principais recomendações. Do ponto de vista das instituições financeiras, as recomendações passam pela necessidade de se realizar avaliações de riscos institucionais de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, no sentido de melhorar a sua compreensão de riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, com foco nos clientes, produtos e serviços para a aplicação de controles de mitigação de riscos adequados. Sei que a banca já realizou um primeiro exercício, se a memória não me atraiçoa, de avaliação institucional de risco em matéria de branqueamento de capitais. As entidades, vamos chamar entre aspas, puras do mercado de capitais, este ano será então o seu primeiro exercício de reporte de uma avaliação institucional em matéria de branqueamento de capitais. Recomenda-se igualmente que as entidades sujeitas melhorem os seus mecanismos de identificação de beneficiários efetivos e que as instituições financeiras não bancárias implementem mecanismos e procedimentos de identificação de transações suspeitas. Ainda para estas instituições não bancárias, recomenda-se igualmente a implementação de mecanismos e procedimentos de identificação de pessoas designadas nas listas de sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Gostaria aqui de dizer que essas recomendações vêm de modo geral. É claro que algumas instituições estarão melhores do que outras, então se a recomendação não vos é aplicável, não se sintam de alguma forma constrangidos por ela constar do nosso relatório, porque a avaliação, como devem perceber, não é individual, mas é do todo, e pelo todo respondemos todos nós. Do ponto de vista dos supervisores do sistema financeiro, passo aqui a partilhar algumas das principais recomendações. A primeira é melhorar a compreensão dos riscos do financiamento do terrorismo, procedendo a uma avaliação de risco setorial do financiamento ao terrorismo, com foco nos clientes, produtos e serviços, para a aplicação dos mecanismos de mitigação de risco de forma mais adequada. Os mesmos também devem reforçar-se do ponto de vista de recursos humanos, recursos financeiros destinados à prevenção do risco de branqueamento de capitais e tecnológicos adequados para permitir a mitigação e o monitoramento dos riscos de branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Conforme referia anteriormente, também nos é recomendado aqui o reforço das sanções, de forma que elas sejam mais dissuasivas do ponto de vista da sua eficácia, não é? No sentido de inibirem estas práticas ou as falhas no cumprimento dos deveres de prevenção de branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Os supervisores do sistema financeiro e aqui em conjunto com as instituições financeiras devem desenvolver e manter estatísticas relacionadas à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, exemplos ou evidências necessárias para demonstrar as melhorias na aplicação das medidas de mitigação destes riscos. Fazendo aqui uma das principais dificuldades do ponto de vista do processo da avaliação prendia-se exatamente com os dados estatísticos.
não é? E há aqui, de alguma forma, a necessidade não só de uma maior divulgação, mas também da produção efetiva daquilo que são os dados estatísticos do ponto de vista das avaliações que são feitas tanto a nível institucional, seja das instituições financeiras, tanto a nível dos supervisores do sistema financeiro e também a nível do intercâmbio de informação entre as diferentes instituições. Porque posso dar aqui alguns exemplos. Imagina que a CMC diz que no âmbito do branqueamento de capitais ou das transações suspeitas partilhou com a UIF 100 informações ou 100 dados sobre aquela matéria, mas do lado contrário a UIF diz que não foram apenas 80. Não é? Não pode haver aqui de alguma forma este desfazamento, se podemos assim chamar, entre as informações. Um outro exemplo, vamos à supervisão a uma entidade sujeita e esta nos diz que reportou à unidade de informação financeira um tanto de operações suspeitas, mas quando vamos à unidade de informação financeira, a informação é diferente da que foi reportada. E verificamos que estas situações aconteceram ou acontecem muito por causa dos níveis em que são tratadas estas informações. Imagina que, por exemplo, o diretor da área de supervisão remeteu a informação ao seu conselho de administração, mas, entretanto, o conselho, ao repassar a informação para a unidade de informação financeira ou para qualquer outro organismo, entendeu que havia ali informações que não colhiam, não faziam parte do leque de informações que deveriam ser reportadas. Entretanto, quem vai para a sessão de trabalho com os avaliadores é o diretor, que no seu reporte tem 100, mas quem reportou de facto à entidade externa é uma terceira pessoa que não faz parte do processo de avaliação e que não transmitiu a outra pessoa intermédia que não, no final do dia não foram as 100 que partilhou, foram só as 60 que foram reportadas. Depois há aqui estes desencontros do ponto de vista da informação. Então há aqui a necessidade gritante, vamos assim dizer, da melhoria daquilo que são os dados estatísticos partilhados. Ainda sobre as recomendações para os supervisores do sistema financeiro, conforme já referi anteriormente, prende-se também com a necessidade da sensibilização, a emissão de orientações com base nos riscos identificados, incluindo a avaliação de risco por entidades. Há aqui, de acordo com aquilo que foi o processo de avaliação, uma necessidade não só de existirem estas avaliações e de ser feito, se quisermos, as diligências sobre as transações suspeitas, mas sobretudo de partilha destas informações e dos principais crimes, setores da atividade econômica relacionados com estas transações suspeitas identificadas. O objetivo final de tudo isto é permitir que depois as entidades, sejam elas de supervisão ou entidades sujeitas, na construção das suas matrizes de risco, tenham em conta aquilo que são as principais ocorrências a nível do mercado nacional. Do ponto de vista das principais conclusões e recomendações, eram estas as principais situações que gostaria de partilhar. Nós, de forma resumida, trazemos aqui o plano de ação para o triênio 2023-2025, sendo que está aqui apenas apresentado aquilo que serão as principais medidas. Claro que nós depois temos um plano de ação muito mais detalhado, mas que entendemos não ser o fórum para aqui a partilha do plano como um todo. Eu posso dizer que este plano está construído em 3 grandes pilares. O primeiro tem a ver com a sensibilização e capacitação, o segundo com a supervisão e a regulação e o terceiro com a cooperação. A nível da sensibilização e capacitação, conforme referi anteriormente, há aqui a necessidade de um investimento tanto por parte das entidades supervisoras do sistema financeiro
como por parte das entidades sujeitas, na capacitação dos seus quadros, na obtenção de certificações reconhecidas internacionalmente em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e também, conforme já referi, do ponto de vista da sensibilização, há aqui a necessidade da sensibilização a todos os níveis sobre a importância destas matérias. Conforme referiu a Jacira na sua apresentação, as consequências para o país de uma avaliação negativa nesta matéria são de facto significativas e poderão afetar a vida de todos nós. Do ponto de vista da supervisão, nós temos, em termos de pipeline, a promoção da eficácia da função compliance e das áreas de controle interno das entidades sujeitas, promover a eficácia das medidas sancionatórias, conforme referi anteriormente, e também a necessidade de melhorar alguns regulamentos em virtude das recomendações do próprio GAFI, e aqui destacamos a necessidade da regulamentação sobre os ativos virtuais. Do ponto de vista da cooperação, aqui a cooperação, falamos das entidades competentes, sejam elas estatais, públicas ou privadas. Há aqui a necessidade de se promover no país a existência de uma infraestrutura de identificação fiável e transversal para o setor financeiro, que nos vai permitir então dar aqui algum peso do ponto de vista das diligências que são efetuadas na identificação dos beneficiários efetivos. Também há aqui a necessidade da promoção de ação coordenada dos supervisores do sistema financeiro e demais entidades competentes em matéria de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. E, por fim, destacamos aqui a necessidade de se realizar e disseminar estudos sobre indicadores e tendências em termos de branqueamento de capitais do sistema financeiro como um todo. Bem, no essencial, isto é o que eu preparei para partilhar com os senhores. Agradeço uma vez mais pela vossa atenção e pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Divaldo, pela apresentação. De igual forma, estamos abertos a questões, contributos, sugestões, comentários que tiverem. Muito obrigada a todos, uma vez mais, pela vossa presença. Eu peço desculpas, só uma parte não ter dado nota anteriormente. Houve uma ligeira alteração no nosso programa. Tínhamos previsto o coffee break depois da primeira apresentação. Para não quebrarmos o ritmo, então decidimos realizar as duas apresentações, então deixarmos o coffee break para o fim. Neste caso, antes de encerrarmos o evento, vou passar a palavra à doutora Nádia Pinto, que é a administradora executiva na Comissão de Mercado de Capitais, que irá proferir o discurso de encerramento, e então sim, depois iremos para o coffee break e um momento de networking. Uma vez mais, obrigada a todos da minha parte, obrigada a todos pela vossa presença. Bom dia a todos. Digníssima Presidente do Conselho de Administração e Exercício da CMC, doutora Ludmila Dange, membros dos órgãos de administração, fico a garganta um bocadinho irritada, do Conselho de Administração das diferentes entidades aqui representadas, digníssimos oradores e convidados, minhas senhoras e meus senhores, bom dia mais uma vez. É com muita honra e satisfação que procedo as notas de encerramento desta sessão, da apresentação do relatório da avaliação mútua
de Angola e as suas recomendações. Começo por agradecer a todos por terem aceito o nosso convite para participar do workshop de apresentação do relatório de avaliação nacional do risco de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas e distribuição em massa em Angola. O branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa apresentam-se como uma problemática de escala mundial que tem impactado negativamente a dinâmica das sociedades e do sistema financeiro dos diferentes países. Daí, a prevenção e combate ser um tema prioritário na agenda do Executivo e dos reguladores do sistema financeiro angolano. Neste contexto, a República de Angola, visando o reforço da segurança do sistema financeiro e o alinhamento do seu ordenamento jurídico às recomendações e melhores práticas internacionais de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, aprovou a Lei 5/20, de 23 de janeiro, que estabelece medidas preventivas e repressivas de branqueamento de capitais às instituições financeiras e outras que exerçam atividades em território nacional. A CMC, enquanto órgão regulador do mercado de capitais, tem, desde 2014, efetuado um acompanhamento rigoroso das entidades sobre a sua supervisão nas matérias ligadas ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, tendo para o efeito desenvolvido um conjunto de ferramentas de supervisão, nomeadamente a matriz de risco de branqueamento de capitais, a base de dados de conformação dos temas de branqueamento de capitais, a supervisão específica de branqueamento de capitais, os inquéritos às entidades supervisionadas para testar o nível de conhecimento sobre as matérias de branqueamento de capitais, os critérios de identificação de transações ou operações suspeitas. Caros convidados, não obstante os resultados apresentados hoje pela Jacira e pelo Divaldo, aqui em representação da CMC e da UIF, refletirem melhorias a nível da conformidade técnica, refletida pela melhoria do quadro regulatório sobre o branqueamento de capitais, no país temos enormes desafios a nível da eficácia, pois a nossa avaliação a nível dos resultados imediatos encontram-se muito baixa do recomendável, sendo que dos 11 resultados imediatos, alvo da avaliação, apenas em 3 tivemos uma avaliação moderada e 8 uma avaliação baixa, conforme podemos observar nas apresentações que foram aqui feitas. O risco é elevado e somos todos chamados a contribuir de forma ativa, conjunta e coordenada, sendo que ao fazermos diferente, caímos todos. Temos ainda uma oportunidade e é possível dar a volta à situação. Temos à nossa disposição instituições comprometidas e que nos têm apoiado para a melhoria da nossa avaliação e nesta última oportunidade é fundamental estarmos devidamente preparados para evitarmos erros comuns e nos focarmos nas 6 recomendações principais do GAFI. Algumas diretamente ligadas ao setor financeiro, que na minha descrição se irão relacionar, nomeadamente a recomendação 3, sobre o crime de terrorismo, a 6, sobre as sanções financeiras específicas relacionadas ao terrorismo e seu financiamento, a 10, Customer Due Diligence, a 11, manutenção de registro e 20, comunicação de operações suspeitas. E, não menos importante e adicionalmente, temos a recomendação 7 sobre as sanções financeiras específicas relacionadas à proliferação de armas de destruição em massa e a 8ª, a recomendação 8, organizações sem fins lucrativos. Todos os aspectos que referi, embora não estejam todos ligados ao sistema financeiro, mais concreto ao mercado de capitais, devem estar resolvidos até junho de 2024. Ainda em junho é fundamental fazermos progressos no sentido de aumentarmos a eficácia em cada resultado imediato classificado como baixo ou moderado. Minhas senhoras e meus senhores, na qualidade de regulador deste importante segmento do sistema financeiro e fundamental para o desenvolvimento de qualquer economia, é nossa missão garantir que as entidades sob a nossa supervisão tenham plena consciência das limitações que possuímos.
e o que é esperado de cada uma delas para ultrapassar tais limitações, contando claramente com o apoio do regulador. Melhorias a nível dos mecanismos de identificação de clientes e transações de risco e operações suspeitas, reporte de operações suspeitas, identificação de pessoas designadas na lista de sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a realização pelas instituições participantes do mercado de capitais de avaliação de risco institucional de branqueamento de capitais, de modo a melhor, compreenderem os riscos de branqueamento de capitais, com foco nos clientes, produtos, serviços, visando a aplicação de controles de mitigação de riscos adequados, são algumas das recomendações recebidas do GAFI. Conforme foi aqui apresentado, devemos implementar o mais breve possível. Do lado do regulador, também temos aqui uma grande missão, temos uma tarefa para casa, não são apenas vocês que devem o fazer. É esperado uma maior compreensão sobre os riscos de financiamento de terrorismo, termos um nível adequado de capital humano e recursos tecnológicos e financeiros para a monitorização e mitigação dos riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Somos ainda chamados a ter uma mão mais pesada e aplicar sanções dissuasivas aos incumprimentos e orientar-vos, que é isso que estamos aqui a fazer hoje também, com base nos riscos que identificarmos. Não posso terminar sem referir a necessidade de implementação de sistemas de controle interno e soluções tecnológicas suficientemente robustas para identificar e prevenir os riscos de branqueamento de capitais e que respondam cada vez mais e melhor às necessidades e às exigências do mercado em constante evolução, como o nosso mercado. Reconhecemos que é um grande desafio e queremos a participação de todos os players do mercado. É fundamental o engajamento pleno nessa missão, visando um sistema financeiro mais transparente, resiliente e confiável, com serviços e produtos ao serviço da nossa economia. Muito obrigada a todos. Com este discurso, declaro encerrado o workshop da apresentação do relatório da avaliação mútua de Angola e as suas recomendações. Juntos fortaleceremos o sistema financeiro. Muito obrigada. Obrigada uma vez mais. O coffee break está a ser servido no hall de entrada, adjacente ao hall de entrada do hotel. Obrigada a todos.